Oração não funciona. Na verdade, oração é um delírio, né? Porque você vê na realidade, a realidade te mostra que não existe proteção divina, não existe que você ora e muitas vezes você faz uma oração e acha que foi a oração que funcionou. Mas as coisas aconteceram porque teve que acontecer. Não foi nada de oração. Experimenta você não fazer oração nenhuma e algo na sua vida dá certo, sem mesmo você não ter feito oração, né? Então, a oração é só apenas para te confortar, para achar que você está ligado a alguma coisa, ligado a algo sobrenatural que esteja tomando conta da sua vida ou esteja te protegendo, por exemplo, né? Mas, na verdade, a oração, ela é um delírio porque tira você da sua realidade. Quantas vezes, né? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você orou e deu muita coisa certo e você achou que foi da oração? Mas não foi da oração, gente. Não foi da oração. Quantas vezes eu orei para melhorar de uma dor de cabeça, para melhorar de uma dor e não funcionou? Aí eu oro para uma coisa boa acontecer, tipo, coisas materiais de acontecer, e não funciona, né? Como eu faço uma oração para eu não ser assaltada, na minha vida e eu acabo sendo assaltada. Ou muitas pessoas oram, a sua oração, você diz que você ora e funciona, dá certo, mas só para você dar certo, né? Porque para muitas crianças que foram desaparecidas, foram, né? Aconteceram de ser sequestrada, ou de elas ficarem doentes, ou até mesmo os pais oraram tanto para que seus filhos não nascessem com deficiência, ou não nascesse doente com problemas psiquiátricos, ou problemas ou com alguma deficiência física, né? Quantas pessoas, mães, pais, oraram para que não nascessem seus filhos com doenças e elas nasceram com doenças. Então, a sua oração só funciona para você porque Deus só dá bênção para você e para os outros não, ele esquece, né? Deus não deixa faltar comida na sua mesa, mas lá na África tem milhares de crianças doentes, passando fome, morrendo de fome, perdendo as suas vidas por conta da fome, entendeu? E eu até já escutei, né, um pastor falando que Deus ficou 33 anos na terra e nunca foi para a África para matar a fome ou multiplicar peixes ou pães lá na África. E eles também não faziam isso, né? Que era para eles dar os mesmos frutos de Jesus, né? Porque Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, tudo que pedires em mim, tudo, viu, gente? Tudo pedires em meu nome, você vai dar certo. Quantas vezes você pediu tantas coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, e não funcionou, né? Até o Edir Macedo mesmo falou uma vez, pregando lá na igreja dele, falou, até debochou de Jesus, falando que se ele estivesse no lugar de Jesus, não teria transformado água em vinho, e sim ter transformado outras coisas mais inúteis e úteis, né? Ele até debochou de Jesus na frente de todo mundo. Então ninguém percebe que ele acredita em Jesus ou acredita em Deus, né? Gente, não reparem aqui no fundo, né? Porque onde tem criança e também onde a casa onde eu moro é assim. Então não posso mexer a casa. A dona da casa disse que não pode mexer. Então não vem um caso isso. Mas vamos pro vídeo. Muitas crianças estão orando lá nos hospitais, pedindo milagres, pedindo socorro, pedindo agonizante, e nenhum pastor, nem Jesus vai lá, nem ouve a oração do pastor, né? Muitos religiosos, né? Crentes, que ficam em cima de uma moto roubando, ou dentro de um carro sequestrando, pegando crianças, né?
ou abusando das suas filhas. Quantas vezes você já viu crianças sendo abusadas dentro de igreja, ou até mesmo em casa, né? E quantas vezes a sua mãe orou, pediu para Deus proteger, e a sua filha desnecessariamente sofrendo, passando por essas humilhações de ser, né, abusada pelo pai, ou ser abusada pelo tio ou pelo avô, enfim, por menos pessoas que ela menos esperava. E cadê a oração que funcionou, né? Se a oração protege, se a oração tem poder, né? Então, a oração só funciona para você mesmo, né? Porque para milhares de pessoas não funciona. Milhares de pessoas nesse mesmo tempo, né? Até aquele caso, né, que aconteceu da família sair para viajar para comemorar o aniversário de Jesus, né? Dia 25 de dezembro. Entraram no avião para comemorar e simplesmente aconteceu uma tragédia, né, de todos dentro do avião perderem sua vida. Aquela família ali, com certeza, ela fez uma oração para Deus proteger ela, né? Para Deus proteger, ou para Jesus proteger, e para os anjos colocar a mão ali e proteger aquela pessoa. Mas, enquanto isso, Deus não decidiu colocar a mão e proteger, e nem escutar a oração daquelas pessoas, né? Mas não vou generalizar, porque disse, não, só pessoas ricas que Deus consegue ouvir a oração, mas gente pobre ele não consegue ouvir a oração. Então não tem isso de ser pobre e ser rico. Simplesmente as coisas funcionam porque tem que acontecer, e não tem oração nenhuma que vai fazer com que aconteça um milagre, né? Porque caso disso, os hospitais não estariam cheios de pessoas doentes, né? Então, você me explica mesmo por que crianças desnecessariamente passam por sequestro? Ou você tem como orar aí agora, e você que é crente e tem muito poder com Deus, tem intimidade com Deus, conversa com Deus, você com certeza, como você é o escolhido, né? Tem como você fazer uma oração e conversar com Deus agora e localizar todas as crianças foi sequestradas, né? Porque aí eu acreditaria nessa sua oração, né? Se é a sua oração que funciona. Então, se a oração fosse real e funcionasse, ela daria certo para todas as pessoas da mesma maneira, na mesma quantidade, na mesma medida. Deus abençoaria ou ouviria a oração de todas as pessoas na mesma medida, e não ficar ouvindo uns e não ouvindo outros, né? Então, por que existe ainda a fome, né? Por que existe o sofrimento? Por que existe a desigualdade, né? Por que existe o preconceito? Por que existe essa separação, né? Porque a oração que você ora para Deus proteger, para Deus abençoar, para Deus dar tua saúde, e porque tu continua envelhecendo, adoecendo, né? Ficando doente, gente da tua família fica também doente, né? Então, e por que tu corre para o hospital ao invés de você fazer uma oração e pedir para o teu pastor ou teu líder religioso te curar, né? Mas você vai e não acredita na oração, e você corre para os médicos, né? Então, a oração não funciona, né? A oração é um delírio, né? Te faz acreditar, trazer um conforto, achando que você está falando com algo sobrenatural. Até porque você não fala com nenhum Deus sobrenatural, você não conversa com Deus nenhum sobrenatural. Isso é coisas mentais, problemas psiquiátricos. E eu vou dar um conselho para você. Busque ajuda, por favor. E não dá para acreditar em que um Deus que tem seus filhos, que consegue ouvir mais uns do que os outros,
Você como mãe, você como pai, você jamais vai amar mais o seu primeiro filho do que o segundo. Então, por que Deus ele vai amar mais uns e odiar os outros, ou separar os outros, ou mandar para o inferno, porque simplesmente não fez a vontade dele, ou enfim, ou ouvir mais uns filhos, né, e não ouvir os outros, né? Atendeu umas orações de uns e não atendeu as orações de outros. Por quê, né? Aí você percebe que não existe Deus nenhum e que a oração não funciona, né, pra nada. Deixa a opinião aqui de vocês nos comentários, né? Deixa o like também para compartilhar esse vídeo, chegar para mais pessoas abrirem mais sua mente. Eu gosto de ficar compartilhando aqui meu pensamento crítico sobre as religiões, porque religiões é que nem uma roupa que não nos cabe mais, né? Religião é que não se ela existe, mas ela não funciona, né? Então, se ela não funciona, ela não existe. Ela só existe, mas não funciona.